O tema de hoje é mudança. A vida que Deus tem para mim é mudança. Talvez de todos os temas seja o menos confortável. É tão lindo falar que Deus tem amor para mim. O pastor Aldo me largou com a bucha aqui, pelo jeito. É tão lindo falar que Deus tem perdão. Aí vem mudança. Mas é lindo viver a mudança que o Espírito Santo nos capacita a viver, amém? Então, Romanos capítulo 8, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga amém. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Deus tem amor para nós? Sim. Deus tem perdão? Sim. Mas Deus também tem mudança de vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós estamos indo na direção do pecado, na direção do lamaçal, na direção do inferno. E quando temos um encontro com Ele, é necessário mudar totalmente a nossa direção. É necessário mudar totalmente as nossas atitudes. Se vivemos com Cristo, andamos pelo Espírito. Se vivemos em pecado, a nossa carne é quem governa. É muito claro, é muito vivo a vida de um cristão. É muito diferente daquele que não está em Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos advertiu tão claramente aqui. Tão claramente. Se você está no pecado, você não está em Cristo e ponto final. Você está longe de Cristo. E só é possível viver essa mudança, só é possível viver em Cristo se andarmos pelo Espírito, se andarmos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos guiados pelo natural, pelo automático, é direto para o inferno. É direto para o inferno. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Se você viver, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é direto para o inferno. É um esforço viver pelo Espírito. É um esforço diário, é um esforço constante, caminhar com Cristo. Sinto muito se te disseram que seria fácil, porque não é verdade. Não é verdade. O natural, o automático, o mais simples é a nossa carne fazer aquilo que é errado, aquilo que dá prazer momentâneo, aquilo que satisfaz no momento, mas lá na frente, lá na eternidade, as consequências serão terríveis. 2 Coríntios no capítulo 5, abra comigo por favor, 2 Coríntios capítulo 5 no versículo 17.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo precisa refletir a vida que Jesus vivia. Sempre o caminho mais seguro para nós vivermos como Cristo vivia é nos perguntarmos, diante de uma situação, o que será que Jesus faria se ele estivesse aqui? Como será que Jesus se comportaria? Como será que Jesus se vestiria? Como será que Jesus falaria nessa situação? Ao fazer essa pergunta, você vai refletir muito antes de tomar as atitudes que a sua carne está pedindo, que o ímpeto da sua carne está pedindo. E é claro que quanto mais você caminha com Cristo, quanto mais você caminha pelo Espírito, mais natural isso vai ficando. Você não para toda vez diante de uma situação e fala, peraí, deixa eu pensar aqui como Jesus faria. É uma coisa que dentro de você vai se tornando maior, mais real do que a carne pecaminosa que habita em você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Chega da vida do passado, chega da vida pecaminosa e vamos viver conforme Cristo vivia. Se você está aqui dentro deste templo hoje, você se denomina cristão. E se você ainda não se denomina, você vai se denominar. Você achando que vai ou não. Você se diz cristão. E quando nós vamos analisar o que é um cristão, é pequeno Cristo. Meu Deus, eu acho que é um nome tão forte, né, de nós carregarmos. É um nome tão forte. Eu sou cristã, então eu preciso viver aqui nessa terra como Jesus viveu. Ai, mas ele viveu em outros tempos, mas todas as características do céu que haviam neles têm como ser aplicado nos dias de hoje. Como Jesus agiria no seu lugar, lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, com seus pais, com seus amigos? Como ele agiria? Qual é o comportamento de uma pessoa em Cristo que precisa aflorar dentro de você? Se pergunte isso. Porque às vezes a gente acha que é só largar o pecado, mas além da gente largar o pecado, a gente ainda tem que fazer atitudes que refletem o caráter de Cristo, não é só ficar neutro. Mas também se pergunte, quais são as características de uma pessoa sem Cristo que ainda existem dentro de mim e eu preciso abandonar hoje? O velho homem, ele precisa ser afogado, precisa morrer todos os dias. Todos os dias. Nossa carne, ela clama por pecado. E quanto mais você enfraquecê-la, mais distante do pecado você vai estar. E quanto mais você fortalecer o seu espírito, mais perto de Deus você estará. E assim você vai refletir mais o caráter de Cristo em você. Você não precisa voltar lá para Romanos 8, mas no versículo 1, Romanos 8:1, que a gente já leu, diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quantas vezes nós focamos somente nessa primeira parte? Nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, primeiro, e que não andam segundo a carne. Então é mais difícil do que você está pensando. Não, a palavra ali não é um escudo, né? Nenhuma condenação há sobre a minha vida. Peraí, mas você precisa estar em Cristo e ainda não andar segundo a sua carne. E o que significa, pastor, estar em Cristo Jesus? Gálatas, agora você abre lá comigo, vai marcar aí na sua Bíblia, vai marcar na sua Bíblia online.
Gálatas no capítulo 2, no versículo 20, primeiro. Gálatas 2, versículo 20. O que significa estar em Cristo Jesus? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fui crucificado com Cristo. O que significa isso? Eu não fui literalmente na cruz, minha carne não foi lá, mas na cruz, as nossas vontades carnais precisam morrer, precisam ser abandonadas. Constantemente, assim, existe um questionamento, né? Será que Jesus ele veio à Terra como Deus e como homem, né? Mas quando ele foi para a cruz, não foi legalzão para ele. Não foi prazeroso, não foi o melhor dia da minha vida, né? Foi doído, foi sofrido. Se ele pudesse escolher, ele escolheria ficar de boa e ir para o céu. Senhor, leva a minha alma. Mas ele orou. Ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, o que nós podemos pegar de exemplo? Que muitas vezes o viver pelo Espírito, o viver a vontade de Deus, a nossa carninha vai estar pedindo uma coisa. Vai estar pedindo, em vez de estar aqui na igreja, ficar no sofá assistindo Netflix. Ao invés de fazer o bem, virar a cara e fazer de conta que não viu. É isso que a nossa carne quer. Que a gente corra atrás das nossas próprias conquistas e não pense no próximo. Ai, que proveito há de eu liderar uma célula, já deu disso. Para que eu vou gastar o meu tempo com outras pessoas? É isso que a nossa carne quer pensar. Mas se Jesus estivesse aqui, o que ele estaria fazendo? Como ele estaria agindo? Essa deve ser a nossa pergunta. Então não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, desde que você esteja em Cristo. Estar em Cristo significa negar as suas próprias vontades, crucificar o seu eu, crucificar os seus desejos carnais diariamente, não só no sábado e no domingo. E não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu anotei aqui de um livro de estudos que eu li e vou ler exatamente para não faltar nenhuma palavra. A santidade cristã não persiste na penosa conformidade com preceitos particulares de um código externo de leis. É antes uma questão de o Espírito Santo produzir seu fruto na vida de Cristo. Traduz aí num linguajar que eu consigo entender agora. A vida cristã não é simplesmente cumprir leis. Não é simplesmente pegar lá os 10 mandamentos que está em Êxodo e cumprir aquilo. Mas sim, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, que os frutos produzidos por esta vida, sim, são aquelas características que existem na lei. Eu não mato, não é porque está lá na lei, é porque o Espírito Santo não me permite. No caso, nem a minha carne acho que permitiria. Tá tremendo um pouquinho. Meu marido já é porque o Espírito Santo não permite mesmo. Ele sempre fala, Jesus, um tiro ia resolver isso. Assiste muita série, né? House of Cards. Você fala assim, meu Deus, o político ali era só um. Voltando para o Espírito. Se a nossa carne clama pelo pecado, a gente fala, eu não vivo mais sobre a lei, eu vivo sobre a graça de Deus. Claro,
Mas se você vive no templo da graça, você vive cumprindo a lei, porque o Espírito Santo te constrange a cumprir, o Espírito Santo te capacita de cumprir essa lei. Eu não vivo a lei porque está escrito no livro, mas eu vivo porque eu fui constrangida pelo amor de Deus. E eu tenho uma experiência com o Espírito Santo. E o fruto que sai da minha vida é um reflexo da palavra de Deus. Quando nós vivemos só assim, está escrito, tem que fazer, está escrito, tem que fazer, é uma vida de religiosidade. É melhor viver assim, ainda que o seu entendimento seja bloqueado em relação ao Espírito Santo, do que não viver, claro. Mas quando nós vivemos guiados pelo Espírito Santo de Deus, se torna algo muito mais prazeroso, algo muito mais leve. Eu não deixo de fazer algumas coisas simplesmente porque uma religião me diz, porque um homem me disse que eu tinha que fazer, mas porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim me constrange de não fazer. Entenderam a diferença que parece sutil, mas ela é completamente diferente? Nós fomos libertos, sim, através de Jesus, para não vivermos num jugo de escravidão, de religiosidade, mas essa liberdade não nos impulsiona para fazermos aquilo que a nossa carne diz, mas o que o Espírito Santo me conduz a fazer. Eu espero que você entenda quão profundo, quão precioso é isso. A lei, ela vem para me condenar, ela vem para me prender, mas o Espírito Santo, ele vem para me capacitar a viver estes princípios. Não para me condenar, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que é então esse andar segundo a carne que Paulo falava? Romanos, capítulo 7, no versículo 18. Só voltar um pouquinho aí. Romanos 7, 18. Quem nunca já pensou assim, né? Igual Paulo pensava. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo já vivia nesse conflito. Ele falava assim, gente, eu até sei o que é bom. E eu quero fazer o bom, mas a minha carne, ela luta para fazer sempre aquilo que eu não quero fazer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É uma luta constante. E o momento que você relaxa, o momento que você abaixa a guarda, é o momento do golpe. Quantas pessoas neste ano de 2020 se afastaram de Deus porque abaixaram a guarda? Esfriaram totalmente porque se desconectaram do corpo de Cristo. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para entrar nem no ringue junto com a nossa carne. Nós temos que fugir da imoralidade. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir do pecado. E quando nós fugimos do pecado, nós estamos correndo na direção oposta do pecado. Nós estamos correndo em direção a Deus, em direção ao Espírito Santo, que é Ele quem nos capacita. Não adianta você falar, eu realmente desisto, porque minha carne quer isso. Minha carne quer o pecado. Minha carne tem prazer naquilo que é errado. É óbvio. Tem mesmo. Igual a gente gosta de comer McDonald's, a gente não gosta de comer brócolis. Não é esse o prazer?
Aquilo que é bom, esse eu não como. O que é mal, esse eu como. É mais ou menos essa lógica. É uma luta constante para não vivermos no pecado. Mas quanto mais longe, mais perto de Cristo, mais leve vai ficando aquela natureza antiga, aquela natureza pecaminosa já nem faz parte mais daquilo que eu sou hoje. Existe até uma frase aí que rola, só faltava assinar Clarice Lispector, né? Porque pegam qualquer frase de reflexão, Clarice Lispector, fala assim, quantas pessoas como que é? Esquece. Vai mencionar a frase, esquece. Quantas pessoas conhecem uma versão de você que nem existe hoje? Mas é verdade, né? Gente, adolescente é uma coisa besta, né? Porque logo que eu com 16 anos, eu fiquei loira. Meu cabelo é preto, né? Meu cabelo é bem escuro. E aí eu fiquei loira do nada, 100%. Daí eu era adolescente, aí eu mudei de escola. Falei, gente, todo mundo que me conhece, muito mesmo, todo mundo que me conheceu morena não vai mais me reconhecer. Meu Deus do céu, 16 anos, né? Se você tem 16 anos, te perdoo por a sua imaturidade. Não, uma coisa tão besta, né? Mas quantas pessoas realmente, nem você muitas vezes se lembra de quem você era sem Jesus, da tranqueira que você era. Glória a Deus, você está tão diferente hoje. Perto de Cristo, você está tão diferente hoje, sendo guiado por Deus, que aquela pessoa lá atrás nem existe mais. Nem existe mais. E quantas vezes você já abandonou aquela pessoa, mas aquela condenação do velho homem vem sobre você. Deixe isso na cruz de Cristo. Você não precisa carregar essa condenação se você hoje está caminhando diferente daquilo. Quando nós andamos no Espírito, nós estamos em Cristo e longe daquilo que satisfaz a nossa carne. A nossa carne, ela é fraca. Mas nós não podemos nos reclinarmos nisso para pecar. Né? Que às vezes você vai lá, faz tudo errado. Ai, mas a carne é fraca, me perdoa, Senhor. Isso é que a carne é fraca e cara de pau. Não recline nisso, mas recline que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que significa viver pelo Espírito, que está lá em Romanos 8, no versículo 6, que nós lemos lá no início. Romanos 8, no versículo 5 e 6 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando eu disse aqui no início, naturalmente a nossa carne, ela vai clamar por pecado. Mas quanto mais eu faço, quanto mais eu peco, mais pecador eu serei. Mas quanto mais eu me santifico, mais perto de Cristo eu estou e mais santificado pelo Espírito Santo eu estou e vivo assim pelo Espírito. E o que significa então não me inclinar pela minha carne? O que significa então me inclinar pelo Espírito? Vamos para Gálatas novamente, Gálatas capítulo 5. Com certeza, no versículo 16, com certeza, você conhece esses versos, esses versículos, mas nós vamos reforçar. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas em
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, mais uma vez, crucificaram a carne, com as suas paixões e com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. No versículo 16 que a gente leu primeiro diz: vivam pelo Espírito e de maneira nenhuma satisfaçam o desejo da vossa carne. Ou seja, você não vai parar de desejar. Sua carne não vai parar de clamar por pecado. Mas você precisa escolher viver pelo Espírito. É imperativo que o nosso espírito seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, fugindo daquilo que satisfaz a carne. Fugindo daquilo que satisfaz a carne. Quando você olha para uma árvore, você já sabe qual fruto ela produz. Se você olha para uma jabuticabeira, você não vai esperar que ela produza manga, né? Não faria muito sentido. Se você olha para um cristão, quais são os frutos que esse cristão precisa produzir? Quando nós olhamos para uma árvore, nós já sabemos o fruto que ela dá. Quando alguém olha para você, ele já consegue ver Cristo. Eu não estou falando assim, passou na rua, é crente. Porque nem meu marido tem cara de crente. De pastor muito menos, né? Quando ele fala que é pastor, pastor. Mas, quando eu falo olhar, significa aquelas pessoas que convivem com você, que te conhecem lá, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Né? Hoje em dia na faculdade nem posso falar que é tudo EAD, né? Mas ou já voltou presencial? Sei lá. Graças a Deus, passei dessa fase. Já matei esse chefão. Mas quando as pessoas olham para os seus frutos, quando elas olham para aquilo que você faz, para as suas atitudes, para a maneira como você caminha, para a maneira como você trata o seu marido, para a maneira como você trata os seus pais, elas conseguem identificar o fruto que sai da sua vida? As paixões da carne, que essa lista aqui é imensa. Será que é isso que tem sido fruto? É as obras da carne, né? Aquilo que você faz. Será que é isso que as pessoas veem quando falam o seu nome, quando olham para você, quando te identificam? Ou é o fruto do Espírito? E não foi por acaso que Paulo falou as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque as obras é aquilo que realmente eu faço, são as atitudes que eu tenho. Mas quando é o fruto do Espírito, é o fruto que sai de dentro de nós, porque o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo produz em nós. Então, se você está se questionando hoje, mas por que será que eu não consigo ter refletir esse caráter de Cristo na minha vida? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Se encher do Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te ajudar, é Ele quem vai fazer você vencer essa carne pecaminosa que te afasta de Cristo, que te afasta do caráter de Cristo, e vai te capacitar a viver aqui nesta terra como Cristo viveu. Sendo amável, sendo uma pessoa graciosa, sendo uma pessoa leal, sendo uma pessoa honesta.
as pessoas possam ver o fruto de Cristo se revelando em você, em todas as suas atitudes. A nossa carne, ela grita por satisfação. Ela grita para que o nosso espírito possa ficar esmagado e a nossa carne ser satisfeita todos os dias. Mas através do Espírito Santo eu posso vencer. Através do Espírito Santo você pode vencer. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se deixe guiar pela sua carne. Não se deixe guiar por aquilo que é natural, senão vai dar ruim. Vai dar errado. Mas, quanto mais eu busco ao Espírito Santo, quanto mais eu busco ser cheia dele, essa mudança que acontece, ela é clara. Ela é clara. Existe antes de Cristo e depois de Cristo na história da humanidade, mas também existe Gabriel antes de Cristo, Gabriel depois de Cristo, Lídia antes de Cristo, Lídia depois de Cristo. Existe a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Se não existe este marco, a partir de hoje precisa existir. A partir de hoje, não é tarde. Ah, mas eu caminho há 15 anos com Cristo. É a partir do momento que você vive pelo Espírito, não pela carne. É este momento que existe uma divisão na sua história. Se pergunte, qual é o fruto que eu tenho dado? Qual é o fruto que eu tenho demonstrado? Se estamos em Cristo, é natural que as obras da carne desapareçam e que o fruto do Espírito reflita dentro de mim. Vamos ler mais um versículo para nós podermos ir para o encerramento. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É o versículo que nós lemos no início, estamos lendo agora novamente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode se perguntar, tá bom, mas eu achei que eu já estava em Cristo e eu continuo fazendo essas obras da carne. Quando uma criança, por exemplo, ela está aprendendo a andar, quantas vezes ela cai? Quantas vezes ela tropeça? Quantas vezes ela anda com desequilíbrio até que ela fique mais firme? É um processo. É alguém ali ajudando ela, é alguém ali guiando, é alguém tendo paciência, entortando a coluna, abnegando as suas próprias vontades, é alguém ajudando para que aquela criança possa ter passos mais firmes, até que ela tenha total autonomia. E a vida do cristão também é assim. Nós podemos ter essa metáfora na vida do cristão, de que eu tenho um encontro com Cristo, eu aprendi a caminhar no Espírito, mas de vez em quando eu tomo um tombo, de vez em quando aparece um joelho ralado, um galo na cabeça. Mas a minha constante busca pelo Espírito Santo é o que me diferencia de quem não é cristão. E aí às vezes você pode falar, se você tem esse pensamento de que eu vou pecar e Deus vai me perdoar e está tudo certo. Deus perdoa aqueles que se arrependem genuinamente. Se você já tem esse pensamento, o arrependimento genuíno nem chegou na sua vida. Se você acha que é assim, eu peco aqui, amanhã Deus me perdoa, eu peco aqui, o sangue de Jesus me lava. Não houve arrependimento genuíno e cada vez mais você vai se afundar neste pecado.
o que você pode fazer hoje, se você tem vivido dessa maneira, é largar o celular aí em cima e falar: Deus, eu não aguento mais pecar. Eu não aguento mais ser escravo dessa situação. Eu não aguento mais viver uma vida longe de Deus. Se indigne com você mesmo, se indigne com as suas atitudes, se indigne com a maneira como você tem usado o sangue de Jesus, achando que pode lavar qualquer pecado. A indignação vai trazer essa mudança. A indignação de que você não quer viver satisfazendo a sua carne, mas você quer clamar ao Espírito Santo para que Ele produza o fruto dele dentro de você. É isso que vai trazer a verdadeira transformação. Você vai parar de cair, você vai parar de tropeçar e você vai dar passos firmes em direção à cruz. Você vai dar passos firmes em direção à vida eterna. Chega de palhaçada, de achar que Jesus vai me perdoar hoje, vai me perdoar amanhã e vai dar tudo certo. Se você anda em pecado dentro do seu namoro, fazendo sexo na hora errada, não vai dar certo lá na frente. Não vai dar certo. Ai, Jesus me ajuda, ai, Jesus me perdoa, Jesus restaura o meu casamento, mas aqui agora você tem a oportunidade de restaurar o seu casamento no futuro e você não escolhe isso. Você não escolhe isso. Nada disso aqui estava dentro do meu esboço. Mas eu não quero que você não tenha este temor. Que você ache que você pode viver a libertinagem hoje e clamar o sangue de Jesus lá na frente quando tudo der errado. Isso não pode existir. Isso não pode existir. E eu sei, se você está aqui hoje, você tem um temor aí dentro do seu coração. Mas você está se acostumando tanto com o pecado, você está se acostumando tanto com as coisas erradas, que está se tornando uma coisa natural. Mas se você está aqui dentro, o que tem que ser natural são as coisas do Espírito, não as coisas da carne. Chega de palhaçada. Nós não podemos mais viver como se falar que somos cristãos fosse um status, mas precisa ser o reflexo de Cristo. Houve um tempo que quando falavam que era cristão, era uma chacota. Ai, o irmão que anda com a Bíblia embaixo do braço, veste terno. Hoje em dia, é legalzinho falar que é crente, que vai na igreja, que vai numa célula. Mas isso está longe de ser o que Jesus espera de nós. Está longe de ser. Está longe de ser uma bio crente, evangélico. Não é isso que Jesus espera de mim, não é isso que Jesus espera de você. Deus espera que a nossa vida reflita o caráter de Cristo. Que a nossa vida transforme pessoas ao nosso redor em pessoas que têm a semelhança de Cristo. Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Você sabe o que você precisa ajustar dentro de você. Existem pessoas que estão totalmente mergulhadas no lamaçal de pecado. Existem outras pessoas que estão sujinhas, né? Que o barro do pecado está esbarrando em você. Mas se houver arrependimento genuíno, você sairá daqui livre desse pecado, livre da concupiscência da carne, livre dessas amarras que te chamam cada vez mais para errar, para cada vez mais para viver a morte, porque hoje parece ser bom, mas lá na frente é a condenação. Deus tem vida nova para você, vida eterna. Mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam guiados pelo Espírito Santo de Deus.